Olá, galera do nono ano, aqui é o professor Maxwell novamente. Agora nós vamos falar sobre história. Vamos falar da atividade da semana 12, que fala sobre o processo de dependência do Brasil. Ok? Vamos ver uma questão por uma questão, ou seja, uma por uma. Então vamos lá. A primeira questão pede: analise a imagem abaixo e faça o que se pede. A imagem é esse mapa aqui com a sua legenda. É um mapa que vocês percebem que é da Europa, né? Espanha, Portugal, França, Suíça, tá? A Inglaterra, a Grã-Bretanha, tá? Aqui a França e possessões diretas, né? São áreas que a França controlava diretamente, já tinha invadido, certo? Parte do Reino da Itália, né? Parte da Alemanha e assim por diante, certo? Aqui, países dependentes, né? Suíça, Espanha, né? São os países que tinham uma dependência da França, certo? Né? E aqui, no cinza, derrotas de Napoleão. São as regiões que Napoleão tinha sofrido algum tipo de derrota, né? Aqui na Espanha, né? E o bloqueio continental, que é essa barreirinha aqui, tá? Vamos ler o texto para vocês entenderem e depois eu vou explicar o que foi esse episódio histórico para vocês entenderem melhor. Analise a imagem ao lado sobre o bloqueio continental e alguns dos artigos do seu decreto e responda a ação a seguir. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa, certo? Ou seja, qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra que venha a ser capturada pela França, as mercadorias vão ficar com a França. E qualquer mercadoria direcionada à Inglaterra também, certo? É considerado boa presa, ou seja, a França pode pegar. Artigo 7. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou de suas colônias, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida a porto nenhum, ou seja, nenhuma embarcação da Inglaterra ou de suas colônias, certo, poderia ser recebido por ninguém. Nenhum dos países poderia receber essas embarcações. Artigo 8. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredia a imposição acima será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa, ou seja, qualquer nação que desobedecer à França vai se apropriar de qualquer navio ou carga como se fosse da Inglaterra, tá? Porque o problema da França era com a Inglaterra. Então, ela, traduzindo em miúdos, ela não queria que ninguém fizesse comércio com a Inglaterra e estava evitando que a Inglaterra pudesse fazer comércio com qualquer país europeu. O que foi isso? O bloqueio continental, ele, na época, Napoleão era o grande líder, o imperador da França. E ele estava no seu programa de expansão com o objetivo de dominar toda a Europa, que a França fosse a maior potência, mas para ela se tornar, ela tinha que competir, ela tinha que derrotar a Inglaterra, porque naquele momento quem era a maior potência era a Inglaterra, mas para Napoleão fazer isso ele tinha que invadir a Inglaterra. Só que ele tentou, mas não conseguiu, porque a marinha mais forte do mundo, a mais poderosa marinha do mundo era a inglesa. Então, se ele não conseguiu pela via militar, ele pensou, então eu vou enfraquecer a Inglaterra, bloqueando o comércio com ela, impedindo que qualquer país fizesse comércio com ela, para que ela assim enfraquecesse economicamente. Enfraquecendo economicamente, a sua marinha ia ficar fraca, para que assim eu pudesse invadir a Inglaterra e ocupar.
Então ele fez o bloqueio continental, que proibiu que todo mundo fizesse comércio com a Inglaterra, certo? Então, beleza. Tá aqui, né, o bloqueio, né? Ninguém podia fazer comércio com a Inglaterra, ninguém podia passar com seus navios em direção à Inglaterra. Os países que a França já tinha ocupado, os países que a França estavam dependentes da França, né, meio que com medo ali, né, nas mãos da França, sem a ocupação, mas estavam ali nas mãos da França, sob a ameaça da França. Certo? Então vamos continuar. A legenda do mapa acima, bem como os artigos do seu decreto, apontam para o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, seus objetivos e resultados parciais, respectivamente. Tendo como base os mesmos, o texto do mapa indique abaixo a opção que aponta qual o posicionamento político de Portugal frente ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Gente, reparem que Portugal não está pintado em mostarda e nem amarelo. Certo? Em relação a Portugal, tem um episódio bem interessante em que tem uma frase, haver navios. Né? Ah, ficou a ver navios. Né? Essa frase está ligada muito a esse contexto histórico. Né? Por quê? Portugal ele vai desobedecer Napoleão Bonaparte porque Portugal ele era muito dependente da Inglaterra economicamente. E dentro de Portugal existiam oficiais ingleses, né? E bem próximos do rei de Dona Maria e de Dom João VI, seu filho. Certo? E a influência na corte por parte da Inglaterra era grande. Então a Inglaterra ela se viu numa então Portugal se viu numa situação muito complicada, certo? De se voltar contra a Inglaterra, de obedecer a Napoleão Bonaparte. Então, os oficiais ingleses que estavam na corte de Portugal aconselham: olha só, não aceita, senão você vai ter problema comigo, a Inglaterra. Então faz o seguinte, vá para o Brasil, pega a sua corte, pega todos os nobres e vai para o Brasil que a gente toma conta aqui. Se a França vier invadir, a gente ajuda a expulsar a França e vocês ficam comandando todo o Império Português lá do Brasil. Quando Napoleão Bonaparte soube que Portugal ia ficar do lado da Inglaterra, invade Portugal. Mas quando os franceses invadem Portugal, eles veem ao longe os navios portugueses com toda a corte portuguesa já se distanciar da costa, né? Então, os franceses, quando invadem Portugal atrás do rei, eles ficam a ver navios, ou seja, os navios já estavam longe, com o rei e toda a sua corte vindo em direção ao Brasil. Então, essa frase, haver navios, vem desse contexto aí. Tá? Já dei aí um direcionamento bom para as respostas. Vamos lá, questão 2. É importante compreender os fatos que possibilitaram o sucesso dos processos revoltosos para a independência da América Espanhola. Leia o texto abaixo entre 1808 e 1824, um tempo relativamente curto. O Império Espanhol na América desmoronou e, em seu lugar, se formaram quase 2 dezenas de países independentes. Os movimentos de independência que deram origens a esses novos países foram motivados por fatores internos e externos. Internamente, houve descontentamentos sociais e políticos causados pelas reformas do rei espanhol Carlos III e seu filho Carlos IV. Na segunda metade do século XVIII, a monarquia estabeleceu 1. Monopólio sobre vários produtos, como o fumo, as bebidas alcoólicas, a pólvora e o sal. 2. Reassumiu a administração de impostos, antes negociadas de forma privada, e aumentou o rigor da cobrança. 3. Extinguiu o sistema de portos únicos e autorizou 20 outros portos da América a fazerem comércio exclusivamente com a Espanha.
Externamente, houve a invasão das tropas de Napoleão. Externamente, o aspecto externo, houve a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte sobre a Espanha, em 1808, culminando na prisão do rei e em sua substituição no trono por José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Ou seja, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, ele tirou o rei e colocou o irmão dele. Mesmo com resistência armada em Madrid, os espanhóis foram duramente reprimidos pelos franceses. Tá? Beleza. O processo de independência das colônias espanholas aqui na América, o texto está dizendo, teve dois motivos. Motivos internos e externos. Motivos internos é que a coroa espanhola aumentou o controle sobre as suas colônias, aumentou a exploração, de modo a desagradar os colonos que estavam aqui presentes, certo? Os colonos eles ganhavam dinheiro, mas quando a Espanha aumenta o controle e aumenta a exploração sobre as colônias, os líderes coloniais que aqui viviam ficaram chateados porque os seus ganhos passaram a diminuir, certo? E os fatores externos foram a invasão da Espanha pela França. É importante entender esse momento porque, na verdade, o fator externo ele vem antes do fator interno, tá? Por quê? Porque o fator externo ele vai ter como consequência indireta, o fator externo vai ter consequência indireta do fator interno. Por quê? Antes, as colônias espanholas eram colônias da Espanha, então a Espanha explorava as colônias, certo? Beleza, isso é fácil de entender. Mas quando a França invade a Espanha e prende o rei, essa exploração da Espanha sobre as suas colônias enfraquece, porque o rei está preso. A exploração enfraquecendo, o pacto colonial enfraquecendo, os colonos que aqui viviam, aqui na América, digo eu, começaram a ter mais liberdades. E tendo mais liberdades, eles passaram a lucrar mais. Certo? Só que quando a França é expulsa, Napoleão derrotado e a França é expulsa da Espanha e o rei toma o poder novamente, não mais na figura de Carlos III, que já tinha morrido, mas o seu filho Carlos IV, esse rei ele volta a explorar até com mais vigor, com mais rigor, as colônias espanholas. Ora, os colonos estavam experimentando uma certa liberdade quando o rei não estava no poder. Quando o rei volta ao poder, essa liberdade que eles estavam desfrutando é retirada deles, porque o rei passa a explorar ainda mais as colônias, a fiscalizar ainda mais as colônias. Eles não aceitam e inicia-se aí o processo de independência dessas colônias. Então a resposta é por aí. Vamos à pergunta. Considerando as informações acima, qual a relação entre os fatores internos e externos para o processo de independência das colônias na América Espanhola? Certo? Então, qual a relação entre os aspectos externos e internos, tá? Que motivaram a independência das colônias americanas? Qual a relação entre esses dois processos? Qual a relação, qual a contribuição desses dois processos? Qual a relação desses dois processos, aliás, não é a contribuição não, desses dois processos não. Qual a relação deles no processo de dependência da América Espanhola? Dos fatores externos e externos, tá? Beleza, então. Vamos para a questão 3. A independência do Haiti ocorreu em meio a um importante contexto
de conflitos sociais que eclodiram no continente europeu, sendo seus ideais influenciados intensamente os caminhos tomados pelos revolucionários haitianos. Qual foi o fato que ocorreu na Europa que influenciou o processo de dependência haitiano? Precisamos levar em consideração que Haiti, no período colonial, o nome não era Haiti, era São Domingos, Ilha de São Domingos, que era uma colônia francesa, certo? Então, um episódio que vai se passar na França vai ter consequências diretas no processo de independência do Haiti. Que questão foi essa? Tá? Isso que vocês quero que vocês marquem, A, B, C ou D, ok? Questão 4. No contexto do processo de dependência brasileira, que se iniciou com a vinda da família real portuguesa, a charge ironiza a ou o. Vamos à charge. 7 de setembro de 1822, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, mas era só de Portugal? Se lembrem que quem influenciou a vinda da família real portuguesa para o Brasil, além da invasão francesa, foi a Inglaterra? Não é? Quando a família real portuguesa ela vem para o Brasil automaticamente ele deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser Reino Unido a Portugal, certo? E quem vai escoltar a família real até o Brasil vai ser a Inglaterra. Então, de acordo com a informação da tirinha, responda-se A, B, C ou D. Qual a relação da tirinha com o processo de dependência do Brasil? O processo de dependência do Brasil, né? Com a leitura da charge, o que isso diz a você em relação ao processo de dependência do Brasil? Você vai marcar A, B, C ou D. Perfeito? Questão 5, a última questão. Ao analisar o quadro O Grito de Ipiranga, é possível identificar personagens de diferentes camadas sociais. Identifique-os e depois mencione por que esses personagens foram retratados dessa forma pelo autor. Tá? É possível identificar personagens de diferentes camadas sociais. Aqui é um grupo só. Né? Aqui é o exército, Dom Pedro I, provavelmente os nobres que estavam com eles. E aqui o povão. Mas o povão está festejando? Aqui. Eles estão com ares de... O que está acontecendo? Né? Aqui. Ó. O que está vindo? Por que eles estão falando isso? Quem é esse cara? Né? Então, identifique-os. Já ajudei vocês a identificarem aqui. E depois mencione por que esses personagens foram retratados dessa forma. Já dei até a deixa aí para vocês, ok? Ó, beijo e até a próxima.